E passa cada um desses maledicentes a serem homicidas confessos quando dizem com todas as letras: esse presidente tem que morrer. Essas pessoas que desejam isso são uns pobres, não de espírito só, são uns pobres seres humanos que nasceram com a conformação errada. É lamentável o que nós estamos vendo em termos de desumanidade. É lamentável. O presidente da República está internado num hospital apresentando um quadro de obstrução intestinal que é consequência, que é sequela da facada que ele recebeu no período eleitoral. Então, o presidente não morreu naquele atentado e ficou com as sequelas inevitáveis. Já fez várias cirurgias em função dessas lesões que ficaram nos intestinos. Não sei se no delgado também, mas no grosso, com certeza. Bem, naquela altura, muita gente no país, muita gente não, muitas pessoas disseram que ele tinha simulado aquele atentado, que ele não foi alvo da facada e que aquilo foi apenas uma manobra eleitoral. Eu não sei se as pessoas dizem isso porque são ignorantes no assunto e porque não enxergaram as imagens do atentado em que aparece o esfaqueamento e depois todo o procedimento que aconteceu, primeiro no Hospital de Juiz de Fora, depois no Einstein, em São Paulo, se não me engano, com fotos abundantes da situação em que estava, gravíssima a situação em que estava o presidente. Só isso basta para que ninguém tenha dúvida de que o atentado, claro, aconteceu. Mas tem muita gente perguntando até hoje quem é que está por trás do Adélio, que foi dado como louco rapidamente e, pura e simplesmente, estava na oportunidade, em Juiz de Fora, esfaqueando o presidente e, ao mesmo tempo, dentro da Câmara dos Deputados, onde só se entra com autorização de algum deputado para ir ao seu gabinete a pessoa. Eu estou falando isso não para chegar ao ponto que eu acho que é o mais relevante. Não é apenas o jogo da credulidade de uns, da incredulidade de outros. É para mostrar em que ponto nós chegamos hoje no Brasil, e talvez não só no Brasil, no mundo inteiro, em termos do comportamento absolutamente gravíssimo do ponto de vista da sociedade, de pessoas que, além de distorcerem fatos, de não acreditarem no óbvio, fazem das suas posições radicais uma guerra contra tudo e contra todos. Guerra que é feita com o tempero da desonestidade moral e da desonestidade intelectual. Eu repito sempre isso. O número de desonestos que temos hoje, diante dos fatos que estão aí todos os dias, é impressionante. Mas não é só desonestidade. É a falta de valores e princípios e de virtudes que fazem o ser humano aproximar-se do bem ou aproximar-se do mal. Então, quando você vê nas redes sociais e na imprensa articulistas e cronistas e jornalistas desejarem a morte de um presidente da República, dizendo que ele tinha que morrer, ele tem que morrer, essas pessoas, na verdade, são terroristas morais, são terroristas sem armas de fogo, são terroristas pelo desamor, pela indiferença, pelo ódio que nutrem pelos seres humanos. Eu tenho que dizer e procurar raciocinar e procurar argumentar no sentido de levar as pessoas a entenderem o que normalmente pessoas de boa fé entendem, que é o caso dos seguidores que me honram. E quando vem uma pessoa ou outra dizer uma asneira ou mostrar que não entendeu o que foi dito,
eu nem preciso responder. Os próprios seguidores de boa-fé defendem aquilo que foi dito, porque entenderam aquilo que foi dito. Então, eu não admito, eu intimamente, quem sou eu para não admitir que os outros façam o que queiram? Cada um pode fazer o que quiser, desde que não brinque com a verdade, não brinque com a honra dos outros, não faça o jogo sórdido da radicalização política, porque isto não leva a lugar nenhum. Então, quando nós vemos hoje o jornal Folha de São Paulo colocar uma foto enorme e dizer: o leitor diz que o presidente deveria ter morrido, dando esse destaque com foto, fazendo esse leitor, que não tem o nome, ser considerado o editorialista de um jornal. Quando a gente vê uma escritora torta, como Bárbara Gância, do mesmo jornal, dizer que o presidente devia ter morrido, devia morrer, como é que você pode achar que essas pessoas são pessoas de bem? Como é que podem ser pessoas honestas, intelectual, moralmente? E eu repito mais uma vez, a gente acaba ficando a favor do lado certo de tanto ver a extrapolação do ponto de vista do ódio circulante por aquelas pessoas que não respeitam o seu semelhante. O presidente Bolsonaro foi eleito. A gente não pode, pura e simplesmente, aceitar o que a gente está vendo hoje, em termos da torpeza de comportamento, do ódio circulante na mente e no coração das pessoas, e não vale tudo, que faz com que a espécie humana esteja em decomposição. Hoje chegaram a dizer que quando o presidente se deixou fotografar no hospital, ele fez uma ação política. Ora, meu Deus, ele tem que ficar sempre na defensiva. Uma pessoa que foi esfaqueada, que podia estar morta, que até hoje, depois de 2 anos, não descobriram quem estava por trás do atentado. Ele tem o direito de hoje mostrar: olha como é que eu estou. Olha o que fizeram com a minha saúde. Por causa daquele ato inaugural, com uma peixeira entrando nas entranhas do presidente. Falta de humanismo é o que a gente está vendo hoje. Falta de compromisso com a verdade, com a decência, por parte da grande maioria dos que ocupam cargos públicos de relevância. Se algumas pessoas acreditam que não houve atentado, que o presidente agora foi para o hospital apenas por fricote, para fazer uma jogada política, eu pergunto: a quem interessaria o presidente simplesmente ter levado aquela facada por uma combinação? E basta ver a foto do corpo dele, o tórax e o abdômen estão todos deformados exatamente pela mudança anatômica que se produziu à custa das várias cirurgias e assim por diante. O que é que se conseguiu até hoje provar contra este presidente da República? O que é que se conseguiu provar de grave contra ele? Nada. Se tivesse coisa a provar, a CPI não ia pedir a prorrogação por mais 90 dias, depois dos 90 dias em que ela não resolveu nada e não apresentou nada, porque não conseguiu nada, mesmo tentando fraudar e forjar provas, como aquele trio, o presidente, o relator e o vice-presidente, vieram mostrando e tentando fazer. Só os que estão na contramão da verdade é que dizem ao contrário do que a gente está dizendo. E nós não podemos permitir que os que estão na contramão da verdade queiram prevalecer sobre a grande maioria que, infelizmente, fica passiva, não reage, senão internamente, no seu pensamento, no seu ânimo e no seu inconformismo.